Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula para vocês. Hoje uma aula aí muito gostosa, uma aula muito legal chamada empreendedorismo, né? Uma aula de administração. Professor, empreendedorismo, professor, é uma ferramenta da administração? Não. Professor, é uma matéria específica? Sim, só que é uma matéria específica que dita o quê? Um comportamento. Claro, hoje em dia a gente sabe que é moda, né? Fulano de tal é empreendedor, né? Fulano de tal é empreendedor. Por que ele é empreendedor? Vamos lá, gente, vamos elaborar o juízo de valor. Por quê? Porque se você conseguir formar um juízo de valor sobre empreendedorismo, você pode ter certeza que você vai mandar muito bem na prova, gente. Primeira coisa, né? Empreendedorismo não é uma ferramenta, tá? Empreendedorismo é o quê? Empreendedorismo é um conjunto de competências individuais que o sujeito tem de fazer acontecer, de fazer dar certo. Isso é um cara empreendedor, tá? Onde ele consegue o quê? Criar, enxergar alternativas, não só enxergar alternativas, né? E fazer acontecer. O que tem muito, né? São falsos empreendedores. As pessoas aí enxergam até as alternativas, mas não têm determinação, planejamento e foco para fazer acontecer. Bacana? Exatamente nisso que deve cair na prova de vocês. Então vem comigo, o empreendedorismo então é o quê? Um comportamento humano, né? Vem comigo. Nossa aula aqui a gente dividiu em 3 partes, né? A primeira parte eu quero trazer uma parte conceitual, que a gente vai falar agora. A segunda parte a gente vai trazer aí a questão aí do perfil do empreendedor, muito importante, que se eu conceituei que o empreendedorismo é um conjunto de comportamentos requeridos pelo sujeito, o que é isso? O conhecimento, a habilidade, a atitude por parte do perfil do empreendedor. Cara, se você sabe o perfil do empreendedor, você não erra nenhuma questão nesse sentido. Vem comigo, né? Conceitos. Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Olha aí, né? É a arte de fazer acontecer. Muita atenção, na prova pode ter pegadinha. Você vai colocar lá no comando da questão, poxa, o cara teve uma ideia brilhante, bacana, só que ele não soube fazer acontecer, então ele é um sonhador, tá? Então, quem não sabe fazer acontecer, significa dizer que ele não é empreendedor. O empreendedor tem que saber fazer acontecer, claro, sempre com o quê? Com energia, com motivação e sim com criatividade, com certeza, né? Empreendedorismo é um fenômeno cultural, expressão dos hábitos, práticas e valores das pessoas, né? Sendo necessário esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor, podendo abranger as seguintes dimensões. Então vamos lá, né, gente? Então o objeto de estudo não é a empresa é a organização, é o empreendedor. O empreendedor é a pessoa natural, a pessoa física, ok. Professor, podendo abranger as seguintes dimensões, né? O que significa isso, né? Temas envolvidos, né? Olha só, né? Não é muito distante de você aí, você conseguir procurar na internet, por exemplo, né? Um curso, né, de graduação em empreendedorismo, né? Professor, tem curso de graduação de empreendedorismo? Sim, tem. E aí, professor, qual que é a grade do curso? Então, a grade do curso de empreendedor, por exemplo, ele aborda esses temas, ó, criação das empresas. Então, quem faz o curso lá de empreendedor, ele vai verificar o quê? Ele vai estudar todos os mecanismos burocráticos para a criação de uma empresa. Com certeza, né? Uma personalidade empresária, né? Geração de autoemprego, né? Hoje em dia, o empreendedor, aquele cara que faz acontecer, hoje está o quê? No autoemprego, ele consegue empreender, ele consegue gerar renda para o seu sustento. Outro tema muito importante, e esse tema importante as organizações estão buscando, né? Intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, quando o empregado assume a sua dimensão empreendedora. Olha só que coisa interessante. Então, empreendedorismo é o quê? Não é qualquer pessoa que é empreendedor. Empreendedor vai ser aquela pessoa que tem um perfil específico de empreendedor, que sabe fazer acontecer com motivação, com criatividade. Ok. Intraempreendedorismo, inclusive eu digo para vocês, que é um assunto, né, desses assuntos, o assunto mais cobrado na prova de concurso. Intraempreendedorismo. Significa dizer o seguinte, exemplo, vamos lá, você tem a empresa, né, dentro da sua empresa você tem um funcionário, esse empregado, um colaborador, e esse colaborador ele é diferente, ele inova, ele cria, ele está sempre motivado, ele faz acontecer. Então, dentro da própria organização,
ele é chamado de intraempreendedor. Inclusive o seguinte, as organizações estão buscando esse tipo de comportamento, o intraempreendedor. Tá? Isso aqui a gente vai fazer uma questão já, e sempre é cobrado esse assunto. Né? Vamos lá, outro tema aí envolvido, né? Olha aí, empreendedorismo comunitário, né? Envolvendo o quê? A sociedade, compromisso com o meio social, a ética e a cidadania. E claro, empreendedorismo hoje, né? Até para geração de renda, faz parte de uma política pública brasileira aí, muito consolidada, ok? E agora, pessoal, vem cá comigo, treino, né? Assembleia Legislativa, FGV 2017, cargo de analista. O termo intraempreendedor é utilizado para designar o empreendedor que intraempreendedor, está entre o quê? Entre uma organização. Atua em uma organização já existente? Claro, correto, né? Já encontramos aqui o gabarito correto, o gabarito letra A. Vamos fazer as outras questões, né? Letra B, dá prioridade às relações interpessoais na organização, né? Olha, dá prioridade das relações interpessoais. Relações interpessoais são entre as pessoas, né? Claro que ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o relacionamento, mas a alternativa número A é o que é o correto. Inclusive é o seguinte, tanto o intraempreendedor quanto o empreendedor, ele busca sempre ter aliados, sempre ter uma rede de relacionamento bastante atuante e atualizada, né? Ok, falsa, né? Letra B, C, lidera a criação de uma nova organização. Olha aí, lidera a criação de uma nova organização. Está errado, é o oposto. Isso aqui tem a ver com o quê? Pode ter a ver com o empreendedorismo, né? Ok. D, é um dos empreendedores de um grupo que pretende criar uma nova startup, né? Ou seja, uma cumbuca lá de fomentação. Não tem nada a ver com isso, é realmente ali uma organização já existente. Tem experiência anterior na área de negócio de estudo. Não, experiência não significa dizer que ele tem todas as competências do intraempreendedor. Gabarito correto, muito fácil a questão, gabarito letra A. Continuando, só para reforçar para vocês. Então, aqui na nossa aula de empreendedorismo, é a aula onde a gente vai bater alguns conceitos básicos, né, para formar o quê? Um juízo de valor, para te preparar para a prova de concurso. Né? Gente, empreendedorismo significa a empresa. Né? A empresa não significa... Vem comigo, conceito número 1, empresário. Eu sou empresário. Eu, professor Luiz. Por quê? Porque eu tenho uma empresa registrada no meu nome. É a condição jurídica do indivíduo que foi aos órgãos públicos e registrou uma empresa em seu nome, principalmente na junta comercial. Então, eu sou um empresário, né? Então, é a condição jurídica, né? Então, ele é sócio de uma empresa. Agora, empreendedor, não, né? É a expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário, direcionando com mais eficiência rumos aos seus objetivos. Ou seja, né? Não quer dizer que todo empresário seja empreendedor. Por quê, professor? Porque empresário basta ter lá o registro no seu nome, ele vai ser uma condição jurídica. Já o empreendedor vai ser o quê? Um conjunto de comportamentos aí específicos para empreender. Bacana? Pode cair, com certeza, né? E agora, professor, vamos contar um pouquinho de história para a galera aí, né? Um pouquinho da história, né? A gente vai falar agora do Stamper, né? Olha só, vem comigo. Empreendedorismo foi popularizado pelo economista Joseph Stamper, né? Schumpeter, né? Em 1950, como sendo uma peça central à sua teoria da destruição criativa. Então, ele criou uma teoria, a destruição criativa, a ideia central foi o que? O comportamento empreendedor, né? Segundo Schumpeter, o empreendedor é alguém versátil, joga em todas as posições, que possui as habilidades técnicas para saber produzir e capitalistas ao reunir recursos financeiros, organizar as operações internas e realiza as vendas de sua empresa. Então, isso aqui é a ideia lá inicial de 1950 do empreendedorismo. O empreendedor é alguém que sabe onde,
quando e como chegar na busca de sua realização pessoal, de sua família, empresa ou comunidade. E uma vez definidos os seus sonhos, ele os projeta como um horizonte futuro de aproximadamente 15 anos. Então, olha só, cara, aqui a gente já traz coisas importantes sobre o empreendedor, né? Então, o empreendedorismo é o seguinte, primeira coisa, cara, né? Ele sabe aonde quer chegar. Quando a pessoa sabe aonde ela quer chegar, ela está lá, ó, ela tem um rumo na sua vida, né? Outra coisa, tudo bem, ele sabe aonde quer chegar. Ok, e aí, professor? Como chegar lá é outros 500. Essas duas competências o empreendedor tem também, né? Ok, né? Outra coisa importante, né? Ele vai projetar, né, seus sonhos, né, projetos com horizonte futuro. Quando ele projeta sonhos em um horizonte futuro, o empreendedor tem uma outra competência, ele tem capacidade de elaborar um plano e executar o próprio plano, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Eu tive muito tempo na administração pública, né? Sempre formando equipes, né? E sempre buscando, claro, esse perfil intraempreendedor dentro das organizações, um perfil empreendedor, né? Rapaz, as coisas mais difíceis que eu tinha lá no estado era encontrar alguém que era capaz de elaborar um plano de trabalho e elaborar o plano de trabalho e executar o seu próprio plano de trabalho. É muito difícil. E o empreendedor, o quê? Ele faz isso naturalmente através do plano, né? Outra coisa, essa conduta de empreendedor não é apenas no campo comercial empresário, né? A filosofia do empreendedor abrange também, ó, a empresa, comunidade, a sua família, a sua realização pessoal, né? Vem comigo, mas o empreendedor não é um sonhador inconsequente. Isso aqui é muito importante, né? Ó, tem muitos sonhadores que se passam por empreendedores, negativo. No começo da aula eu falei, empreendedor é aquele que faz acontecer, que transforma sonhos em realidade. Quando você sonha, você sabe onde que você quer chegar. Depois você faz o como e, claro, você executa. Professor, qual que é a principal ferramenta da administração para fazer acontecer o planejamento? A partir de uma visão de futuro, ele elabora todo um planejamento que permita criar as condições necessárias à efetiva realização de seus projetos de vida, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico ou empresarial. Então ele elabora, ele tem a gestão da sua vida, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu peço licença para vocês de interromper seus estudos, eu tenho um recado muito importante. Eu sou o professor Lac, daqui da Lac Concursos, e eu quero convidar vocês a se matricular em um de nossos 3 grandes cursos para o concurso da Universidade Federal do Ceará. Nós temos aqui um curso super competitivo para o cargo de assistente em administração, nós temos outro que é para o cargo de administrador e um curso básico que está incluso língua portuguesa e raciocínio lógico. O curso para assistente de administração custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35,00. O administrador 10 de 40 e o básico R$ 30,00 por mês, né? Eu quero falar para vocês, 10 parcelinhas, né? Nós aqui da La Concurso, nós somos um site especialista focado em concursos para institutos federais e universidades federais. Então, quer saber mais? Quer efetuar essa matrícula? Então, clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o nosso site. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.